Prólogo Mudando de Vida. O projeto Felicidade. Tudo começou de maneira muito simples. Depois de alguns dias de folga, meu marido e eu estávamos sofrendo de uma melancolia pós-feriado e lutávamos para voltar ao nosso ritmo de vida normal. Uma chuvinha fraca, que deixava tudo ainda mais cinza, caiu sobre Londres, e a cidade parecia suja e cansada, assim como eu. A vida tem que ser mais do que isso, era a ideia que passava pela minha cabeça, como um deboche, quando eu pegava o metrô para o escritório todos os dias e quando voltava para casa pelas ruas estreitas e apinhadas de gente 12 horas depois, nos dias em que ficava até mais tarde no trabalho ou ia a algum evento profissional depois do expediente. Eu sou jornalista e trabalhava na época numa revista de moda, comportamento, beleza e bem-estar, e me sentia uma fraude. Passava os dias escrevendo sobre como as leitoras podiam ter tudo, um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional, sucesso, paz de espírito, saúde, harmonia, tudo isso usando as últimas tendências da moda e com um brilho radiante no rosto. Na realidade, eu ainda estava pagando o empréstimo que havia feito para custear a faculdade, contava com quantidades industriais de cafeína para atravessar o dia e me automedicava com uma taça de Sauvignon Blanc todas as noites para conseguir dormir. As noites de domingo tinham ficado marcadas por um já velho conhecido aperto no peito com a perspectiva da semana pela frente e estava ficando cada vez mais e mais difícil não ficar acionando a função soneca do despertador várias vezes todas as manhãs. Por mais de uma década, eu tinha dado um duro danado para conseguir aquele emprego. Mas assim que consegui o cargo pelo qual tanto lutei, percebi que não tinha ficado mais feliz, só mais ocupada. O que eu desejava se tornou um alvo em movimento. Cada vez que eu alcançava algo com que tinha sonhado, sempre havia alguma coisa a mais de que eu sentia falta ou estava precisando. A lista das coisas que eu pensava que queria, ou precisava, ou devia estar fazendo, era inesgotável. E eu estava permanentemente exausta. A vida parecia confusa e fragmentada. Eu estava sempre tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e sempre sentia como se estivesse ficando para trás. Eu tinha 33 anos, a mesma idade de Jesus quando supostamente começou a andar sobre as águas, curar leprosos e ressuscitar os mortos. Pelo menos ele inspirou alguns seguidores, amaldiçoou uma figueira e fez alguma coisa bem estranha com a água num casamento. E eu? Eu tinha um emprego. E um apartamento. E um marido e bons amigos. E um cachorro, um vira-lata de linhagem indeterminada que nós esperávamos que trouxesse um equilíbrio bucólico para nossas vidas urbanas frenéticas. Portanto, a vida era boa. Bem, fora as dores de cabeça, a insônia intermitente, as crises de amidalite que iam e vinham e que não melhoravam apesar de eu tomar antibiótico por meses a fio, e todos os resfriados que me derrubavam semana sim, semana não. Mas isso era normal, certo? Antes eu tinha ficado muito entusiasmada com a adrenalina da vida na cidade e com a equipe brilhante e animada com que eu trabalhava. Isso significava que não havia nunca momentos de tédio. Eu tinha uma agenda cheia e uma rede de amigos que me apoiavam e que eu amava muito, e morava numa das cidades mais interessantes do mundo. Mas, depois de 12 anos em Londres sem tirar o pé do acelerador, de repente me senti sem forças, abatida. Havia algo mais também. Durante 2 anos, eu tinha sido futucada, cutucada e furada com as agulhas das injeções de hormônio que tomava diariamente, apenas para ficar com o coração partido todos os meses. Estávamos tentando ter um bebê, mas as coisas não estavam dando muito certo. Agora sinto um aperto na boca do estômago toda vez que fazemos uma vaquinha para comprar um presente e um cartão para uma colega que está saindo de licença maternidade. Aquelas roupinhas de bebê lindas da Gap eram tudo o que eu mais quis nos últimos anos, e foi para poder comprá-las que eu ia 2 ou 3 vezes por semana ao hospital. As pessoas começaram a brincar que eu devia me apressar, que eu já não era mais tão jovem assim e que eu não ia gostar de ficar para trás. Eu sorria tanto que meu maxilar ficava doendo, enquanto tentava controlar o impulso urgente de dar um soco na cara delas e gritar: "Me deixem em paz!" Já tinha me resignado a ter que fazer uma FIV no futuro, marcada de acordo com a nossa agenda de trabalho,
e depois trabalhar ainda mais entre uma consulta de pré-natal e outra. Eu tinha que continuar indo em frente, parar de ficar pensando muito e dar duro para manter o estilo de vida que eu pensava que queria. Que eu pensava que precisava. Minha cara metade também estava sentindo a pressão e na maioria das noites chegava em casa muito estressado, reclamando dos maus motoristas e do tráfego da hora do rush que teve que aguentar indo para o trabalho e voltando dele. Depois se jogava no sofá e ficava assistindo a um bando de bobagens até a hora de ir para a cama. Meu marido é um cara sério, de cabelos louros, que parece um pouco um professor de física. Quando criança, ele participou de um concurso para ser o garoto Milk Bar. Como na casa dele não tinha TV, ele não sabia lá muito bem o que era um Milk Bar, mas seus pais viram um anúncio no jornal e acharam que devia ser uma campanha para algo saudável. Um outro garoto esquelético e quase albino acabou levando o título no fim, mas ele se lembra daquele dia basicamente por ter sido a primeira vez que brincou com um Nintendo portátil que outro candidato tinha trazido. Ele também pôde comer quanto chocolate quisesse, algo que normalmente não lhe era permitido. Os pais evitavam que ele comesse um monte de porcarias, preferindo proporcionar ao filho uma infância embalada à música clássica, visitas a museus e caminhadas longas e estimulantes. Posso imaginar o desapontamento deles quando, aos 8 anos, meu marido anunciou que seu livro favorito era o catálogo da loja de departamentos Argos, um tomo pesado que ele folheava, sentado, por horas a fio, fazendo um círculo em volta de todos os aparelhos eletrônicos e caixas de Lego que queria. Esse deve ter sido o primeiro sinal do que estava por vir. Ele chegou na minha vida numa época em que eu estava quase perdendo as esperanças. Em 2008, para ser mais exata. Meu ex-namorado tinha me traído num casamento, é sério, e o último encontro que eu tinha tido fora com um homem que me convidou para jantar na casa dele, mas ficou assistindo ao futebol na frente da TV e se esqueceu de fazer a comida. Ele disse que ia pedir uma pizza Domino's. E eu disse a ele que não precisava se incomodar. Então, quando conheci o cara que viria a ser meu marido e ele me convidou para jantar na casa dele, eu não estava esperando muita coisa. Mas o jantar estava delicioso. Ele era inteligente, engraçado e gentil, e me serviu a sobremesa em ramequins canelados. Minha mãe, quando contei a ela sobre isso, ficou impressionada. Ele deve ser um rapaz muito bem educado, me disse ela, para ter um conjunto de ramequins, e ainda por cima, saber o que fazer com eles. Eu me casei com esse homem 3 anos depois. Basicamente porque ele me fazia rir, gostava de experimentar novos pratos e não reclamava quando eu vasculhava a casa dele atrás de guloseimas. Ele também podia ser inacreditavelmente irritante, perdendo as chaves, a carteira e o celular o tempo todo, e tem uma aparente incapacidade de chegar a qualquer lugar na hora, e o hábito enfurecedor de passar meia hora no banheiro. Você está redecorando o banheiro, querido. Mas éramos felizes um com o outro. Tínhamos uma vida juntos. E, apesar das visitas ao hospital e de algum nível, pequeno que seja, de desespero, exaustão, viroses, preocupações financeiras no fim de cada mês, devido ao fato de gastarmos demais no começo do mês, nós nos amávamos. Tinha imaginado uma vida para nós em que provavelmente nos mudaríamos de Londres em algum momento, trabalharíamos, sairíamos com os amigos, tiraríamos férias e depois nos aposentaríamos. Eu me via daqui a alguns anos, sentada à minha escrivaninha, com uma xícara de chá na mão, igual a uma versão inglesa de Jessica Fletcher, a personagem de Angela Lansbury na série de TV Murder, She Wrote, que escreve romances policiais e acaba colaborando com a polícia na resolução de alguns casos reais, sempre com um desfecho de rolar de rir. Minha fantasia de aposentadoria era de arrasar quarteirão, não era, não? Mas quando a dividi com meu marido, ele não me pareceu muito entusiasmado. É só isso? Foi o que ele me disse. Todo mundo planeja isso. Você não ouviu, tentei novamente, a parte sobre Jessica Fletcher? Ele começou a argumentar que Murder, She Wrote era uma obra de ficção, e bufei e disse que daqui a pouco ele iria me dizer que os unicórnios não existem. E então ele interrompeu as minhas divagações para anunciar que queria morar fora do país algum dia. Fora do país? Chequei para ver se eu tinha entendido direito.
Você quer dizer, fora deste país? Longe da Inglaterra? É, uau! Não sou uma pessoa que gosta de aventuras, e tinha tido mais do que precisava durante a infância e no início da minha vida adulta. Hoje em dia imploro por um pouco de estabilidade. Quando a perspectiva de fazer alguma coisa ousada está bem na minha frente, tenho a tendência a não sair da minha zona de conforto. Nem gosto de escolher um prato novo apenas pelo nome num restaurante. Mas, ao que parecia, meu marido queria mais. Isso me assustava, porque me fazia achar que talvez eu não fosse a mulher certa para ele. A semente da dúvida tinha sido plantada. Então, numa quarta-feira à noite, ele regou aquela sementinha, me contando que tinha sido sondado para um novo emprego. Num outro país. O quê? Quando foi isso? Perguntei, suspeitando que ele estava se candidatando a empregos às escondidas. Essa manhã, disse ele, me mostrando um e-mail que tinha vindo do nada, mais cedo naquele mesmo dia, perguntando se ele tinha interesse numa recolocação, na Dinamarca. O país dos doces, do bacon, das mulheres fortes da ficção e do brinquedo favorito do meu marido. E era justamente o fabricante daquelas pequenas peças de plástico que estava em busca dos serviços dele. A Lego? Perguntei, sem acreditar enquanto lia o e-mail. Você quer que a gente se mude para a Dinamarca para você poder trabalhar na Lego? Ele só podia estar brincando. Será que fazíamos parte de uma continuação desastrosa daquele filme com o Tom Hanks em que os adultos concretizam seus sonhos de infância? E o que viria depois disso? Eu teria um encontro marcado com a rainha da floresta dos bonequinhos das Sylvanian Fairies. E meu pequeno pônei me mandaria um WhatsApp me convidando para ser a soberana dos equinos? Como foi que isso aconteceu? Um gênio da lâmpada apareceu para realizar os seus desejos, ou foi que nem no filme, num brinquedo quebrado num parque de diversões? Meu marido balançou a cabeça que não e me disse que ele não sabia nada sobre isso até aquele dia, quando um consultor de recrutamento que tinha entrado em contato com ele há décadas lhe encaminhou essa mensagem. Ele não tinha procurado ativamente por aquilo, mas já que estava bem ali debaixo do nosso nariz, esperava que pudéssemos, pelo menos, pensar no assunto. Por favor, implorou ele. Por mim. Eu faria isso por você. E podemos nos mudar por causa do seu trabalho da próxima vez, prometeu ele. Eu não achava que isso era uma troca inteiramente justa. Ele sabia muito bem que eu ficaria feliz de ir para uma linda cidadezinha bem longe da agitação de Londres para colocar em prática o projeto Jessica Fletcher. Só que a Dinamarca nunca tinha feito parte dos meus planos. Mas parecia que aquilo era algo que ele realmente queria. E esse se tornou o nosso único tema de conversa, fora o trabalho, durante toda a semana seguinte. E quanto mais falávamos no assunto, mais eu entendia o que isso significava para ele e o quanto era importante. Se eu lhe negasse essa chance naquele momento, com um ano de casados, o que isso representaria no futuro? Será que eu realmente ia querer que aquilo fosse uma daquelas coisas das quais nos arrependeríamos? Ou pior, pelas quais ele me culpava? Eu o amava. Então aceitei pensar no assunto. Fomos para a Dinamarca num fim de semana prolongado para visitar a Legolândia. Rimos de como as pessoas dirigiam devagar e praguejamos contra o preço de um simples sanduíche. Mas havia algumas coisas muito atraentes, o lugar era limpo, os doces dinamarqueses superaram todas as nossas expectativas e a paisagem, embora não chegasse nem perto dos dramáticos fiordes noruegueses, era extasiante. Enquanto estávamos lá, uma sensação de novas possibilidades começou a tomar conta de nós. Vislumbramos uma maneira de viver diferente e observamos que as pessoas que encontramos nas ruas não eram como as que conhecíamos na Inglaterra. Tirando o fato de que elas eram todas robustas como os vikings, pairando bem acima dos meus 1,60 metros e dos 1,80 metros, num dia bom, do meu marido, os dinamarqueses que encontramos não se pareciam conosco. Eles pareciam mais relaxados. Andavam mais devagar. Levavam o tempo deles, paravam para prestar atenção ao que estava em volta, ou simplesmente para respirar.
Então voltamos para casa, de volta para o trabalho do dia a dia. E, apesar de todos os meus esforços, não consegui tirar aquela ideia da cabeça, como se ela fosse o enredo de um bom romance policial que se revelasse a cada nova pista. A ideia de que poderíamos mudar a maneira que vivíamos fervilhava inquieta na minha cabeça, onde antes havia apenas uma aceitação estoica. O projeto Jessica Fletcher parecia, de repente, muito distante, e eu não tinha certeza de que poderia continuar naquele mesmo ritmo por mais 30 anos. Também me ocorreu que desperdiçar metade da nossa vida na expectativa da aposentadoria, embora uma muito boa, beirava ao absurdo e era algo ultrapassado. Eu não era uma serva medieval, arando a terra até cair de exaustão. Eu trabalhava na Londres do século XXI. A vida deveria ser boa. Agradável. Fácil, até. Então, o fato de que eu estava sonhando com a aposentadoria aos 33 anos já era um sinal de que alguma coisa tinha que mudar. Eu não conseguia me lembrar da última vez em que tinha me sentido relaxada. Relaxada de verdade, sem a ajuda das pílulas que ficavam em cima da mesinha de cabeceira ou do álcool. Se nós nos mudarmos para a Dinamarca, eu ficava sonhando acordada, talvez consigamos melhorar nessa coisa de não ser tão estressado o tempo todo. Podemos morar na beira do mar. E levar o cão para passear na praia todos os dias. Não precisaríamos mais pegar o metrô. Nem tem metrô para onde estamos indo. Depois do fim de semana vislumbrando a possibilidade de uma outra vida, estávamos diante de uma escolha. Poderíamos nos agarrar ao que já conhecíamos ou poderíamos agir, antes que a vida fizesse rugas em nossas testas. Se íamos tentar levar uma existência mais completa e realizada, tínhamos que começar a fazer as coisas de um jeito diferente. Agora. Meu marido era um tremendo escandinavófilo, já estava completamente deslumbrado com a Dinamarca. Como eu era mais precavida por natureza, ainda precisava de tempo para pensar. Como jornalista, tinha que apurar fatos. Além dos suéteres da detetive Sarah Lund e do coque da candidata à primeira-ministra Birgitte Nyborg, duas personagens de séries de TV dinamarquesas, e da habilidade de Adam Price, roteirista de uma delas, de tornar as alianças políticas um assunto atraente para o horário nobre na Inglaterra, eu conhecia muito pouco sobre a Dinamarca. A série Nordic Noir que eu tinha assistido me ensinou duas coisas: que o país vivia encharcado por uma chuva perpétua e que as pessoas eram assassinadas à beça. Mas aparentemente era também um destino turístico bastante popular, e os números oficiais do Visit Denmark indicavam uma taxa de 26%. Aprendi também que as minúsculas terras escandinavas têm um desempenho comercial extraordinário, com exportações que incluem produtos de empresas como a Carlsberg, provavelmente a melhor fabricante de cerveja lager do mundo, a Arla. A sétima maior empresa de laticínios do mundo, fabricante da Lurpart, a Danish Crown, de onde vem a maior parte do bacon que se come no Reino Unido, e, claro, a Lego, a maior fabricante de brinquedos do mundo. Nada mal para um país de 5,5 milhões de habitantes, do tamanho da região sul de Londres. 5 milhões e meio, disse, soltando uma gargalhada, quando li essa parte. Eu estava sozinha no apartamento só com o cão, mas ele fazia o melhor que podia para acompanhar a nossa conversa, e resfolegava incrédulo. Ou aquilo tinha sido um espirro? Com 5 milhões e meio de habitantes eles já podem ser classificados como um país? Perguntei ao cão. Não são apenas uma cidade grande? Será que eles precisam realmente de uma língua própria? O cão se levantou e saiu dali, como se aquela pergunta estivesse muito além dele, mas continuei impassível. Descobri que a Dinamarca tinha sido apontada como o país mais caro para se viver da União Europeia pelo Escritório Central de Estatísticas da Irlanda, e que seus habitantes pagam impostos exorbitantes. Isso significava que iríamos pagá-los também. Ah, que ótimo! Vamos ficar ainda mais apertados no fim do mês. Mas a coroa dinamarquesa, descobri, oferece a seus súditos um sistema de seguridade social, assistência médica gratuita,
educação gratuita, incluindo a universidade, programas de creche e pré-escola subsidiados e um seguro-desemprego que garante a todos 80% do salário durante 2 anos, em caso de demissão. A Dinamarca, me informei, tem também a menor diferença entre os que são muito pobres e os que são muito ricos. E embora nenhum país no mundo tenha alcançado uma verdadeira igualdade de gêneros, a Dinamarca parece estar bem perto disso, graças ao fato de ter uma mulher no cargo de primeira-ministra e um monte de mulheres fortes em cargos de liderança. Diferentemente dos Estados Unidos e do Reino Unido, onde as mulheres, já muito estressadas e recebendo salários menores, são encorajadas a aguentar firme e fazer ainda mais, parece que na Dinamarca você pode se dedicar a tudo com o que sonha e, ainda assim, tudo fica bem. E as mulheres não entregam chicotes umas às outras para que elas se autoflagelem se não têm tudo o que podem ter. Isso, concluí, era um alento. Enquanto nos Estados Unidos e na Inglaterra, as mulheres lutam por mais dinheiro, as escandinavas lutam por mais tempo, mais licenças para ficar junto com a família, para o lazer e para manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e trabalho. A Dinamarca é regularmente apontada como o país com a menor semana de trabalho para os empregados de empresas e instituições, e as mais recentes estatísticas mostram que os dinamarqueses só trabalham 34 horas por semana, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Em comparação, os ingleses trabalham em média 42,7 horas por semana. Em vez de trabalhar mais horas e usar o dinheiro extra para terceirizar outras áreas da vida, como cozinhar, limpar a casa, cuidar do jardim e até mesmo encerar o chão, os dinamarqueses parecem preferir o faça você mesmo. Eles também possuem vários recordes mundiais, de melhor restaurante do mundo, o nome em Copenhague, de ser o povo que mais confia no mundo e que tem a mais baixa tolerância e hierarquia. Mas teve um recorde que me deixou especialmente fascinada e intrigada. O país onde provavelmente iríamos morar era oficialmente o mais feliz sobre a face da Terra. O relatório das Nações Unidas sobre a felicidade no mundo mede esse índice levando em conta o valor do PIB per capita, a expectativa de vida, a ausência de corrupção, a percepção de poder contar com a seguridade social, a liberdade para fazer escolhas e o fato de se estar numa cultura de generosidade. Os países vizinhos da Dinamarca, a Noruega e a Suécia, estão ao lado dela no topo da lista das nações mais felizes, mas é a Dinamarca que está lá em primeiro lugar. O país também lidera a lista das nações mais felizes do Instituto Nacional de Estatística do Reino Unido e da Comissão Europeia de Bem-Estar e Felicidade, uma posição que ela ocupa há 40 anos consecutivos. Repentinamente as coisas começaram a ficar interessantes. Felicidade é o santo graal de uma jornalista que cobre estilo de vida. Todas as matérias que já fiz estavam, de algum modo, ligadas à busca desse objetivo ilusório. E desde que escrevi com caneta, na mochila do exército que eu usava, a letra daquela canção do Rem do início dos anos 1990, venho querendo ser uma dessas shiny happy people, tá bom, eu não percebi a crítica irônica à propaganda comunista. Mas eu só tinha 12 anos na época. Pessoas felizes, eu sabia, ganhavam mais, eram mais saudáveis, mantinham relacionamentos por mais tempo e até cheiravam melhor. Todo mundo quer ser feliz, não quer? Nós certamente gastamos muito tempo e dinheiro tentando ser. Na época da minha pesquisa, a indústria da autoajuda movimentava 11 bilhões de dólares nos Estados Unidos e tinha dado aos editores no Reino Unido um lucro de mais de 60 milhões de libras nos últimos 5 anos. As taxas de uso de antidepressivos aumentaram 400% nos últimos 15 anos, e hoje essas drogas são o terceiro tipo de medicamento mais prescrito em todo o mundo, depois dos remédios para o controle do colesterol e dos analgésicos. Mesmo aqueles poucos sortudos que nunca deram uma cafungada num ISRS, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, nem compraram um livro que prometia melhorar o seu estado de espírito, provavelmente já usaram comida, birita, cafeína ou cartão de crédito para dar uma levantada no astral. Mas e se a felicidade não for uma coisa que se pode comprar? Posso até pressentir os deuses das revistas de bem-estar, saúde e beleza se preparando para me fulminar por eu ter ousado pensar numa coisa absurda dessas. E se a felicidade for mais algo como um processo,
ao qual temos que nos dedicar? Algo para o qual devemos treinar corpo e mente? Algo que os dinamarqueses já conquistaram. Uma das vantagens de ser jornalista é que sou paga para ser curiosa. Posso entrar em contato com todo tipo de gente interessante com o pretexto de estar fazendo uma pesquisa, e com a desculpa perfeita para fazer um monte de perguntas. Então, quando me deparei com Christian Bjørnov, um cara que se dizia um economista da felicidade na Dinamarca, fui logo conversar com ele. Ele confirmou minhas suspeitas de que os nórdicos não são muito chegados a encontrar algum alívio para seus tormentos gastando dinheiro, o que acaba com 90% das minhas estratégias habituais para lidar com situações difíceis. Os dinamarqueses não acreditam que comprar mais coisas traga felicidade, disse Christian. Um carro maior só faz você ter que pagar mais impostos. Uma casa maior só faz você levar mais tempo para acabar a faxina. Parafraseando aquela máxima do genial Notorious B.I.G., quanto mais dinheiro, mais preocupações, ou como dizem os dinamarqueses, de acordo com o meu novo aplicativo favorito, o Google Tradutor, mer penge, mer problemer, tá. Não é tão fácil de lembrar quanto a letra do rap. Então o que faz os dinamarqueses felizes? E por que todos são tão felizes? Perguntei a Christian, de um jeito meio desconfiado, se o fato de os dinamarqueses alcançarem uma pontuação tão alta na escala de felicidade não seria apenas porque eles esperam menos da vida. De jeito nenhum, respondeu ele imediatamente. Existe uma crença arraigada e disseminada de que os dinamarqueses são felizes porque têm expectativas mais baixas, mas quando se perguntou aos dinamarqueses, no último censo europeu, sobre suas expectativas, ficou provado que elas eram bem altas e alcançáveis. Então os dinamarqueses não são felizes porque suas expectativas se realizam. Eles são felizes porque suas altas expectativas são também alcançáveis. Exatamente. Existe também um grande sentimento de liberdade pessoal na Dinamarca. O país é reconhecidamente progressista, foi o primeiro país do mundo a legalizar o casamento gay e o primeiro país europeu a permitir a mudança de sexo sem esterilização. E continuou, isso não é apenas uma característica dos países escandinavos. Na Suécia, por exemplo, muitas escolhas ainda são consideradas tabus, como ser gay ou decidir não ter filhos, se você é mulher. Mas na Dinamarca não há problema nenhum no fato de uma mulher com 30 e tantos anos decidir que não quer ter filhos. Ninguém vai olhar para você de cara feia. Não existe esse nível de conformidade social que encontramos em outros lugares. Isso não quer dizer que o dinamarquês médio não esteja em conformidade de outras maneiras, me advertiu Christian. Todos nós tendemos a nos parecer uns com os outros, me disse ele. Há uma espécie de uniforme, dependendo da sua idade e do sexo. Parece que mulheres com menos de 40 só usam jeans skinny, camisetas largas e compridas, jaqueta de couro, uma echarpe enrolada no pescoço de um jeito descolado e um coque alto ou o cabelo louro solto, bem liso. Homens com menos de 30 vestem jeans skinny, tênis de cano alto, camisetas com frases ou de uma banda e jaqueta de aviador dos anos 1990, com um corte de cabelo meio militar. Homens e mulheres mais velhos preferem camisas polo, sapatos macios, calças de alfaiataria e casacos. E todo mundo usa óculos de aro preto, a moda da Escandinávia. Mas pergunte a um dinamarquês como ele está se sentindo e o que ele considera bom e agradável, e você vai receber respostas bem diferentes, disse Christian. Não ter ideias próprias é algo muito estranho na Dinamarca. Ele explicou como as diferenças sociais não são algo significativo na Dinamarca e usou como exemplo o clube de tênis do qual é sócio. Isso imediatamente fez surgir na minha cabeça a imagem de homens brancos e ricos, usando roupas de jogar tênis em mansões à beira-mar e tomando chá gelado, tipo num filme de Woody Allen, mas logo em seguida Christian me colocou na direção certa. Na Dinamarca, não há intenção de pertencer a um grupo social quando se frequenta um clube. Só queremos praticar um esporte. Muitas pessoas são sócias de clubes lá. Jogo tênis regularmente com um professor, um funcionário de supermercado, um marceneiro e um contador. Todos somos iguais. A hierarquia social não é importante.
O que realmente importa para os dinamarqueses, Christian me disse, é a confiança. Na Dinamarca, nós confiamos não apenas na família e nos amigos, mas também no homem ou na mulher que encontramos na rua, e isso faz uma enorme diferença nas nossas vidas e no nosso grau de felicidade. Os altos índices de confiança nas outras pessoas na Dinamarca surgem de tempos em pesquisas quando a seguinte pergunta é feita: você acha que a maioria das pessoas é confiável? Mais de 70% dos dinamarqueses respondem sim, a maioria das pessoas é confiável. A média para o restante da Europa é de apenas 30%. Isso me parece algo extraordinário, eu não confio em 70% da minha família inteira. E fiquei ainda mais chocada quando Christian me disse que os dinamarqueses acreditam tanto que seus filhos estão em segurança que deixam os carrinhos de bebê do lado de fora das casas, dos cafés e dos restaurantes. Parece que eles também não trancam as bicicletas nas ruas e deixam as janelas das casas abertas. Tudo isso porque a confiança nas outras pessoas, no governo e no sistema como um todo é muito alta. A Dinamarca tem um orçamento para a defesa nacional minúsculo e, apesar do serviço militar ser obrigatório, todos acham que seria praticamente impossível se defender no caso de um ataque. Mas como a Dinamarca tem boas relações com seus vizinhos, eles acreditam que não há razão para temê-los. Como o Christian bem disse, a vida é muito mais fácil se você puder confiar nas pessoas. E o sistema de seguridade social na Dinamarca ajuda nisso também, não ajuda? Perguntei. Ajuda, até certo ponto. Existem menos motivos para desconfiar das pessoas quando todo mundo é igual e o Estado cuida de todos. Então o que aconteceria se um partido de direita chegasse ao poder ou o governo ficasse sem dinheiro? O que aconteceria com a lendária felicidade dinamarquesa se o Estado parasse de cuidar das pessoas? A felicidade na Dinamarca não depende do sistema de seguridade social, do fato de social-democratas estarem no poder ou de como estamos, explicou Christian. Os dinamarqueses querem que a Dinamarca seja reconhecida como uma sociedade tolerante, igualitária e feliz. A Dinamarca foi o primeiro país europeu a abolir a escravidão e tradicionalmente é uma nação progressista na questão da igualdade entre os gêneros, admitindo mulheres no parlamento desde 1918. Sempre tivemos orgulho da nossa reputação e trabalhamos duro para mantê-la. A felicidade é um processo subconsciente na Dinamarca, inerente a todas as áreas da nossa cultura. No fim da nossa conversa, a ideia de passar um ano na Dinamarca começou a soar, quase, atraente. Podia ser bom mesmo ser capaz de me ouvir pensar. De me ouvir viver. Só por um tempo. Quando meu marido voltou para casa, me peguei dizendo bem baixinho, aquela voz nem parecia estar saindo da minha boca, alguma coisa do tipo, tá bom. Vamos, para a Dinamarca. Acho, Lego Man, como ele será chamado de agora em diante, fez uma dancinha engraçada pela cozinha, parecia um robô, ao ouvir a minha decisão. Depois pegou o telefone para ligar para o consultor de recrutamento e eu o ouvi gritando "uh". No dia seguinte, ele chegou em casa com uma garrafa de champanhe e um chaveiro com um bonequinho Lego dourado, que me deu de presente todo cheio de cerimônia. Eu agradeci a ele com todo o entusiasmo que consegui demonstrar, e bebemos o champanhe e brindamos ao nosso futuro. A Dinamarca. De uma ideia vaga que parecia absurda, ou pelo menos muito distante, a coisa toda começou a tomar forma. Preenchemos formulários aqui, conversamos com corretores lá, e começamos a contar às pessoas sobre nossa intenção de cair fora. E a reação delas era surpreendente. Algumas nos apoiavam. Várias me disseram que eu era muito corajosa, e eu não sou, de jeito nenhum. Um casal disse que gostaria de poder fazer a mesma coisa. Muitas pessoas pareciam confusas. Um amigo citou Samuel Johnson, dizendo que se eu estava cansada de Londres, estava cansada da vida. Outro nos aconselhou, muito seriamente, a dizer às pessoas que ficaríamos lá por apenas 9 meses. Se vocês disserem que vão passar um ano lá, ninguém vai manter contato. Todos vão achar que vocês estão indo embora para sempre. Que ótimo! Obrigada.
Quando pedi demissão do meu bom e de vez em quando glamouroso trabalho, enfrentei uma reação parecida. Você está louca, você foi demitida, e quer dizer que você vai viver de brisa daqui para frente, eram as 3 perguntas mais comuns. Possivelmente, não e de jeito nenhum eram as minhas respostas. Expliquei aos colegas que eu planejava continuar trabalhando como freelancer, escrevendo sobre saúde, estilo de vida e felicidade fazendo a cobertura da Escandinávia para os jornais do Reino Unido. Alguns poucos me confidenciaram que estavam pensando em se lançar nessa aventura de freelancer também. Outros não conseguiam captar aquela ideia. Um deles inclusive usou o termo suicídio profissional. Se antes eu não tinha ficado muito assustada, agora estava. O que foi que eu fiz da minha vida? Gemia, várias vezes ao dia. E se não der certo? Se não der certo, não deu certo, era a resposta pragmática de Lego Man, ficamos um ano lá e se não gostarmos, voltamos. Ele fazia tudo parecer muito simples. Como se fossemos uns tolos se não nos dessemos essa chance. Então, depois de me emocionar muito no meu último dia de trabalho, voltei para casa e embalei cuidadosamente todos os vestidos, blazers e sapatos de salto que foram meu uniforme por mais de uma década e os guardei. Não ia precisar deles onde iríamos morar. Num sábado, 6 homens da empresa de mudança chegaram ao nosso pequeno apartamento tipo casa e tivemos que servir vários cafezinhos. Empacotamos tudo o que tínhamos no mundo em 132 caixas antes de colocá-las dentro de um container que seria transportado para a remota área rural da Dinamarca. Estava mesmo acontecendo. Estávamos nos mudando. E não para algum enclave de expatriados acolhedor em Copenhague. Assim como Londres não é a Inglaterra, Copenhague não é, me informaram com toda a segurança, a Dinamarca de verdade. Para onde estávamos indo, não precisaríamos de guia, de um cartão recarregável do metrô ou do cartão fidelidade da minha loja de sapatos favorita. Para onde estávamos indo, tudo de que eu precisava eram galochas e um agasalho térmico impermeável. Estávamos indo para o oeste da Escandinávia, a zona rural da Jutlândia, a península da Dinamarca, no extremo norte da Alemanha. A minúscula cidade de Billund, ao sul dessa península, tinha uma população de apenas 6.100 habitantes. Conheço gente que tem mais amigos no Facebook do que isso. Era lá que ficava o escritório central da Lego e, bem, acho que é só isso, pelo que pude levantar. Você está indo para um lugar chamado Biru? Foi uma das perguntas que familiares e amigos mais me fizeram. Billund, eu os corrigia. A 3 horas de Copenhague. Se parecessem vagamente interessados, eu seguiria em frente e falaria sobre um carpinteiro chamado Ole Kirk Christiansen que vivia na cidade nos anos 1930. Explicaria que, bem ao estilo de um verdadeiro conto de fada de Hans Christian Andersen, ele era viúvo e tinha 4 filhos para alimentar, e começou a entalhar brinquedos de madeira com partes que se encaixavam umas nas outras, e depois a produzir peças de montar de plástico com o nome Lego, que vem do dinamarquês Leg God, ou brincar bem. E diria também que meu marido ia trabalhar nessa empresa. Os mais curiosos geralmente tinham um fã de Lego em casa. Os que não tinham filhos tendiam a perguntar sobre a possibilidade de fazermos algum típico esporte de inverno. Dinamarca, não é mesmo? É frio lá, não é? É, sim. Muito, mesmo. Então, vocês vão poder esquiar ou fazer snowboard? Poder, nós podemos, mas não na Dinamarca, respondia brincando. E então explicava que o ponto mais alto do país inteiro ficava a apenas 171 metros acima do nível do mar e que teríamos que ir para a Suécia se quiséssemos esquiar. Bem, fica tudo na Escandinávia, certo? Era a resposta típica daqueles que estavam de olho num chalé de graça, para quem eu tinha que explicar que, infelizmente, o resort de esqui mais próximo ficava a 250 quilômetros de distância. Muitos ficaram meio confusos, sem saber ao certo para qual dos países nórdicos estávamos indo, e nos mandavam cartões de despedida desejando boa sorte na Finlândia. Minha mãe, por exemplo, vivia dizendo para todo mundo que estávamos indo para a Noruega.
Em muitos aspectos, não havia muita diferença mesmo. Aquela pisada no freio, saindo de Londres para uma área rural da Escandinávia, sempre era um choque para todo mundo. Quando os homens da mudança foram embora, tudo o que restou na nossa casa foram uma mala de roupas e as garrafas de bebida que tínhamos no armário, que não podíamos levar devido às leis alfandegárias. Por causa disso, combinamos de fazer uma festa da esponja, mas acontece que beber uma garrafa de limoncello num copo de plástico, numa sala vazia e fria, numa noite de dia de semana, não é tão legal como pode parecer. Todo mundo tinha que ficar em pé ou sentar no chão, e as vozes ecoavam pela sala sem mobília. Aquilo não parecia ser um evento importante, não era nada parecido com os botafora épicos, cinematográficos que a gente vê nos filmes. Para a maior parte das pessoas, a vida ia continuar normalmente. O fato de estarmos indo embora não era lá grande coisa para ninguém, exceto talvez para alguns amigos mais chegados e para nossa família. Alguns fizeram um esforço. Um amigo trouxe bolinhos e uma garrafa térmica com chá, já que não tínhamos mais chaleira nem saquinhos de chá àquela altura. Fiquei tão ridiculamente agradecida por isso que quase chorei. Pensando melhor, devo ter chorado mesmo. Outro amigo fez uma montagem com fotos nossas pela cidade. Outro nos emprestou um colchão inflável para que dormíssemos naquela última noite. Um apartamento tipo casa, úmido, sem móveis, no inverno, no meio da madrugada era um lugar muito triste, na verdade. Ficamos deitados, desconfortavelmente, naquele colchão inflável que não era exatamente de casal e tentamos permanecer imóveis para não jogarmos o outro no chão. Dali a pouco, Lego Man começou a respirar mais profundamente e percebi que ele estava dormindo. Como eu não conseguia dormir, fiquei olhando para uma rachadura no teto que tinha forma de um ponto de interrogação que dissemos, muito tempo atrás, que íamos consertar. Era como se tivéssemos perdido tudo, ou fossemos dois sem teto, ou como se tivéssemos acabado de nos divorciar, apesar do fato de estarmos deitados um ao lado do outro. Apenas por aquela noite, não tínhamos nada. Fiquei encarando aquele ponto de interrogação de massa corrida no teto durante horas, até que as luzes da rua se apagaram e o quarto ficou na escuridão total. No dia seguinte, almoçamos com a família e um casal de amigos íntimos num café perto do nosso apartamento. Lá havia cadeiras e pratos. Era o paraíso. Havia também lágrimas, as minhas, as da minha mãe e as de uma amiga de escola, cuja tolerância ao álcool tinha diminuído drasticamente com a chegada recente dos gêmeos, e também tinha cerveja, gin e presentes, a maioria caixas com produtos escandinavos para que a gente entrasse no clima. E então, algumas horas depois, um táxi chegou para nos levar ao aeroporto. De repente quis demorar mais um pouco a ir embora de Londres, para prestar atenção em todos os detalhes da cidade enquanto seguíamos no táxi pelas ruas no entardecer, para memorizar cada uma das luzes cintilantes à beira do rio, tentando guardar todas elas comigo até que voltássemos para fazer uma visita. Eu queria que a nossa partida fosse um momento especial, mas o motorista não era do tipo sentimental. Ligou o rádio num daqueles raps americanos obscenos e abriu um aromatizador de carro. Ficamos em silêncio depois disso. E me concentrei em passar e repassar meu plano de ação. Mantenha-se ocupada, porque assim você não vai ficar triste, era o lema meio doido que eu tinha me dado nos últimos 33 anos. Meu plano era o seguinte: começar o mais rápido possível a minha tentativa de entender a Dinamarca e o que fazia os seus habitantes tão felizes nesse país. Até então, minhas típicas resoluções de ano novo consistiam apenas em fazer mais yoga, ler Stephen Hawking, perder uns 3 quilos. Mas esse ano seria só uma: viver como os dinamarqueses, ou dinamarquesamente. Eu sei, inventei essa palavra aí. Pelos próximos 12 meses, eu investigaria todos os aspectos do que é viver como um dinamarquês. Consultaria vários especialistas e imploraria a eles, ou os ameaçaria ou subornaria, para que me revelassem o segredo da famosa felicidade dinamarquesa e demonstrassem como os dinamarqueses fazem as coisas de um jeito diferente.
Chequei como estava o tempo na Dinamarca mais ou menos a cada hora nos nossos últimos dias em Londres, formulando a minha primeira pergunta: como os dinamarqueses continuam otimistas quando está fazendo menos 10 graus Celsius todos os dias? As revelações sobre quanto dinheiro ficaria no nosso bolso descontados os impostos também eram de arregalar os olhos. Um desconto de 50% de imposto é um absurdo, não é? Legomen permanecia estoico diante do fato de que possivelmente viveríamos na penúria, focando nos grandes designers escandinavos que continuavam sendo matéria nos suplementos de decoração no jornal de domingo. Será que a tão celebrada estética dinamarquesa influencia o ânimo da nação? Eu me perguntava. Ou será que os níveis de dopamina deles são altos por causa de todos aqueles doces? Decidi que me planejaria para entender a chave da felicidade em todas as áreas da vida moderna, da educação ao meio ambiente, da genética às mesas ginecológicas, sério, e da família à comida, sem brincadeira. Você já experimentou um doce de massa folhada da Dinamarca recém-saído do forno? São deliciosos! Como é que os dinamarqueses poderiam não estar satisfeitos com a vida? Eu aprenderia uma coisa nova a cada mês, e como consequência, faria mudanças na minha própria vida. Eu estava embarcando numa busca pessoal e profissional para descobrir o que fazia os dinamarqueses se sentirem tão bem assim. E o resultado iria, eu esperava, ser um modelo para uma vida inteira de contentamento. O projeto Felicidade tinha começado. Para me assegurar de que cada um dos meus entrevistados falaria a verdade, eu pediria a todos eles para dar uma nota a si mesmos, de 0 a 10, numa escala de felicidade, sendo 10, extremamente feliz, e 0, extremamente infeliz, e os números mais para o meio sendo 1 dá para o gasto. Antes desse ano vivendo como uma dinamarquesa, eu era alguém que normalmente se daria uma respeitável nota 6, então para mim isso seria um exercício interessante. Apesar de terem me elogiado pela minha alegria otimista, do tipo Julie Andrews, em todos os cartões de despedida no trabalho, logo aprendi que há uma grande diferença entre a síndrome da pessoa simpática doida para agradar e sentir-se genuinamente bem consigo mesma. Em nossa conversa por telefone, perguntei a Christian que nota ele daria a si mesmo, e ele admitiu que mesmo sendo dinamarquês, nem tudo era perfeito, mas em seguida disse, eu me daria um 8. Nada mal. Então o que faria o professor de felicidade ainda mais feliz? Arranjar uma namorada, disse ele, sem hesitar. Aquelas que estiverem interessadas em conhecer o professor universitário Bom Partido da Dinamarca podem entrar em contato com a editora para mais detalhes. Para todos os outros, eis aqui como ser feliz, no estilo dinamarquês.